Muito bem, nós temos hoje o privilégio de ter entre nós aqui, está com a gente, o Dr. Silvio José Ferreira, que é advogado, é professor de Direito e outras disciplinas na área de Ciências Humanas. O Dr. Silvio nasceu na vizinha Ribeirão Claro, um ribeirão clarense, né? Mas é um jacaresiense de coração, de adoção, desde os 8 anos de idade. Filho do José Laureano Sapateiro e da dona Elizabeth Ferreira, dona Bete, casado com a professora Viviane Valenga, é pai da Flávia, que é advogada, do Rodrigo, que é magistrado, da Ana Clara, que é professora, da Ana Silvia, que é cineasta, da Ana Júlia, professora também, do José Gustavo, estudante de biologia, e avô da Beatriz, que também está agora estudante de letras, fazendo letras. Dr. Silvio, além de uma grande, bonita e bela família, atua como advogado, especialmente nas áreas de contrato e direito da família. Formou-se no ensino primário no Colégio Almirante Barros, no Luiz Sete, fez o 5º grupo escolar no José de Anchieta, cursou o ginasial e o 2º grau, fez contabilidade, eu também fiz contabilidade do 2º grau de Porã, no Colégio Rui Barbosa, cursou a faculdade de Direito, a antiga Fundinop, atual UEMP, né? Ali também cursou pós-graduação, fez a sua especialização, estudou também na Escola de Magistratura do Paraná, do núcleo de Jacarezinho, realizou seu mestrado na Unimar, na Universidade de Marília, com o tema de sua dissertação, a função social da microempresa. Vamos conversar um pouquinho sobre o que o senhor pensa a respeito do microempreendedorismo no Brasil, né? Também trabalhou na Telepar, no Departamento Comercial, extinto estatal, né, de telefonia do Estado do Paraná, em 1976. Foi sócio administrador da empresa Ferreira Magazine, entre 1978 a 2000. Dirigiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Jacarezinho no ano de 2001. Também foi professor de Direito nas instituições UEIP, em 2006, na FEAT de Baiti, no mesmo ano, na FATEB de Telêmaco Bob, em 2007, na Unopar de Bandeirantes, entre 2007 a 2018, e na FANORP de Santo Antônio da Platina, entre 2019 a 2022. O senhor também presidiu a ACIJA. Sim. A associação... Tivemos esse privilégio de estar à frente da diretoria da ACIJA. Comercial e Industrial de Jacarezinho. Doutor Silvio, seja muito bem-vindo, em nome da Rádio Cidade, publicamente aqui agradecer a sua disposição e disponibilidade em ceder o seu horário de almoço, o seu sábado, né, para estar conosco aqui nesse bate-papo. Acho que muito relevante e importante, embora acredito que a população de Jacarezinho te conheça bastante, né, a sua história, você tem muita história para contar, a sua relação, da sua profissional, mas também com a cidade, com o município. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado, Marcelo Moya. Eu agradeço à Rádio Cidade a oportunidade de estar aqui conversando de novo. Faz vários anos que eu estive aqui conversando com outro Marcelo, o Marcelo Moraes, né? E sempre que tem essa oportunidade de falar sobre a nossa cidade, passar uma mensagem aos nossos amigos, né? Os nossos concidadãos aí, é muito legal. Também parabenizo a Rádio Cidade pela iniciativa de levar ao debate um programa como o seu. É muito importante a existência de um programa assim, de troca de ideias, de informações, ou as entrevistas que foram realizadas com os candidatos a prefeito, a vice nesse período. É uma grande contribuição que a Rádio Cidade, especialmente você e o Marcelo Moraes, estão dando. Parabéns pela iniciativa, é um prazer enorme estar aqui conversando com você. O senhor sabe que o rádio, foi dia 25 de setembro, foi dia do rádio, né? Atribuído ao Marconi, o criador do rádio, mas há controvérsia. Nós temos aqui o nosso padre Landel de Moura, que foi quem realizou os primeiros experimentos de transmissão de rádio, patenteou nos Estados Unidos, depois perdeu essa patente. Uma história muito parecida com o Santos Dumont em relação ao avião, sim, né? E muitos diziam assim, quando surgiu a televisão, o rádio vai acabar, porque a televisão não acabou, pelo contrário, o rádio fez um grande serviço para a televisão. Os grandes nomes da televisão, da história da televisão brasileira, impreterivelmente
surgiram do rádio. Recentemente perdemos o Silvio Santos, veio do rádio, e tantos outros apresentadores, Faustão e tantos outros, né? Agora com o advento dos streamings, da internet, pelo contrário, o rádio vem seguindo todo esse desenvolvimento tecnológico. Tanto que hoje nós podemos ser ouvidos aqui não só pela 104.9, mas também pelos aplicativos de rádio na internet, radiosnet.com, você pode lá baixar o aplicativo da Rádio Cidade, e pela nossa página, que é o rcidade04.com.br. Então a rádio se aproveitou desse movimento. Foi-se o tempo da rádio AM, das ondas curtas, das ondas tropicais, e hoje com o advento da internet, com a tecnologia, dá para ouvir rádio por todos os lados. Mas o rádio, embora ele sempre se reinventou, e aí estou dizendo exatamente isso com base no que o senhor acabou de dizer, porque o rádio, houve um período que tentaram a rádio só para ouvir música, só que aí chegaram os streamings, chegaram ali os Spotify, o próprio YouTube. Hoje, devido com a chegada do MP3, o fim do CD, ele tornou muito acessível a música. Só que o rádio, então, vem resgatando o seu formato raiz, que é o rádio da conversa, é o rádio do diálogo, é o rádio da informação. Então, embora o rádio hoje tenha uma concorrência no campo musical, porque hoje o ouvinte pode ouvir a música que ele quer na hora que ele quiser, pelos streams que ele dispõe, pelas plataformas de música, enfim. Mas o rádio faz algo que nenhuma outra plataforma ainda foi capaz de fazer, que é essa conversa ao vivo, esse bate-papo, esse tete-a-tete, essa experiência da aproximação. O rádio ainda é um grande companheiro do cidadão. Ele faz muito essa função. A minha geração é uma geração que veio do rádio. E como você falou, rádio AM. Eu lembro aqui, nos primeiros anos, assim, de adolescente e tal, ouvia a rádio Jacarezinho, a tradicional rádio Jacarezinho, depois rádio Educadora, e existe uma grande expectativa, olha, quando nós soubemos que tinha sido criada a rádio FM, né? Se saímos de Jacarezinho, às vezes meu pai tinha alguma coisa para fazer em São Paulo, etc., daí a gente ficava ali no rádio a hora que ia acender a luzinha vermelha que tinha entrado FM. Começava a ouvir FM. Puxa, quando que vai ter uma rádio FM na nossa região, né? Daí entrou a divisa FM em Ourinhos. Foi pioneira. Né? Foi lá e falou assim, agora tem que ser Jacarezinho. E Jacarezinho foi privilegiado com esse nome de Rádio Cidade, né? Naquela iniciativa, doutor Xavier. Rádio Cidade Estéreo, a outra emissora. Exato. A iniciativa doutor Xavier, o pessoal, era a época que estava na associação comercial. Nós recebemos aquilo. 80, foi final dos anos 80, começo dos anos 90. Daí veio para cá o ícone do nosso rádio, que era o Júlio César Romano. Olha só. O Júlio Romano, ele era da divisa, mas o pai dele tinha tapeçaria aqui em Jacarezinho, ele era tapeceiro. Daí o Júlio era o grande, que era o locutor. Daí nós passamos a ter FM. E como o tempo passa e nós continuamos aqui, né? Nós vemos tudo isso que aconteceu. Eu sou um assíduo consumidor de podcasts. Assim, eu escuto tudo o tempo inteiro, fone, estou ouvindo. E para mim o podcast é uma versão de rádio. Só que nada substitui esse contato, essa interação, assim, da pessoa estar ligando, dando a sua opinião, pedindo a sua música. Isso existe, está na nossa região e faz parte da nossa cultura. Interagindo com o ouvinte, a notícia em tempo real, né? A rádio... Pois bem, até eu estive em Curitiba num curso, inclusive, do Instituto de Rádio e TV, e eu conheci um professor que trabalhou aqui, fez um estágio aqui nessa Rádio Cidade Estéreo, nesse período. O Marcelo foi uma das primeiras rádios que eu trabalhei. Ele de Curitiba vinha para cá. Então tem muita história para contar. Jacarezinho tem uma história muito bonita. Esses dias, ouvindo a história da Rádio Paiquerê, o JB Faria, que é proprietário da Paiquerê, disse que a primeira rádio que o proprietário para ele vir trabalhar, a primeira oportunidade que ele teria foi em Jacarezinho, seria nessa Rádio Jacarezinho, extinta Rádio Jacarezinho. Fez muita escola, saiu o Luiz Carlos Martins daqui também. Sim, o Luiz Carlos Martins era na Rádio Educadora. Na Rádio Cidade ele era bem interessante. Além da figura do Júlio Romano, Júlio César Romano, Claubinho de Souza, que hoje está aí no Bora Ver. Amanhã tem abrindo a porteira, ele está aqui 6 horas da manhã. E o Claubinho tinha até cabelo naquela época, Olha só. Daí o professor Saviani
que é diretor do centro ali do curso de Direito aqui da UEMP, Também, ele era sim. locutor também da Rádio Cidade, e eles resolveram assim, umas alternativas malucas, né? Que levaram o estúdio da Rádio Cidade lá no morro, chamado Morro das Telecomunicações. Tá lá Daí você, espaço, tá lá ainda. e funcionava lá dentro, tinha um estúdio, a moçada subia para lá, é difícil o acesso naquele morro das comunicações, e funcionava estúdio e tal, e era uma época que ele estava numa atividade comercial bem intensa, da Ferreira que eu dirigi durante muito tempo, né? E era toda a propaganda naquela época ainda de pegar as fitinhas cassete e cortar para fazer a montagem, né? Exatamente. Você é jovem, você não... Não, mas eu não peguei o final, usei muito fita cassete em casa, rolei rebobinei muita fita com caneta Bic. O pessoal cortava para fazer as montagens. Hoje tudo que faz aí, eu vi a moçada trabalhar. Digital, maravilhoso. Graças a Deus a gente... Era artesanal, o rádio era feito quase que artesanalmente. Sim. Você sabe que o FM surgiu no início dos anos 70 no Brasil, e um fato curioso, porque era alugado o receptor, e ele era usado em consultórios, em espaços públicos, eles pagavam uma mensalidade, né? Isso começou em São Paulo, pagava-se uma mensalidade e você recebia um sinal FM só de programação musical para ser usado dentro de espaços públicos. E comecinho dos anos 70, até que regulamentasse todo o processo, que aí houve o boom das FMs depois da segunda metade dos anos 70 no Brasil, que começaram a surgir. Mas era um esquema igual hoje, você pagar uma plataforma de streaming, você tinha que pagar para ouvir uma rádio FM. Aí você locava, via um receptor próprio de FM, que você recebia para poder ter acesso, e ele era usado para áreas comerciais, espaços públicos. Né? Foi a evolução do rádio FM. Até estendendo mais essa questão de rádio, né? Nossa, tem tanta coisa para falar aqui, mas a FM Cidade, ela cumpre o papel que quando entrou a FM, era num raio bem pequeno, né? Pequeno. Se chegava a 100 quilômetros, depois de uma época, tal, era para ser rádios locais, para discutir questões locais, diferente daquela global, nacional que existia das AMs, né? E a Rádio Cidade cumpre esse papel de ser local. Da cidade. Porque depois entraram muitas FMs nacionais que desaparecia o debate até local. Do ponto de vista comercial, aí entrou a rede. Então nós temos aqui, por exemplo, 2 emissoras que são de rede. Então, que não consegue ter o espaço local, porque tem que atender uma pauta, uma agenda, um protocolo de rede de nível nacional, e a rádio fica muito engessada, ela fica muito presa pelos compromissos contratuais que ela tem uma rede. Então, em termos de se abre em termos local, é algo minimamente comercial, mas em termos de conteúdo, fica bastante restrita. Depois temos uma rádio irmã, muito mais, assim, de uma linha mais direcionada à questão da religião, né? Uma tendência mais religiosa. Então, a Rádio Cidade, que são rádio comunitária, mas rádio comunitária tem um preconceito ainda, existe assim, uma ideia de que rádio comunitária é uma coisa feita por amador, não é nada disso. O modelo de concessão que é diferente, que é uma rádio mantida por uma associação, e ela tem algumas restrições. Você falou do alcance. Né? O nosso transmissor tem uma autorização legal da Anatel para operar dentro da área urbana de Jacarezinho. Né? Diferente de uma rádio comercial, que às vezes abrange, tem rádio que chega a pegar 300 municípios na região. Mas com o advento, né, da tecnologia da internet, hoje a Rádio Cidade é ouvida no mundo inteiro. Existem gente de Jacarezinho que mora fora do Brasil, ouve a cidade, manda abraço aqui no WhatsApp. Olha, estou aqui no norte do Brasil, mas eu sou de Jacarezinho e estou ouvindo a rádio. Né? E tem também a questão comercial, que é um pouco diferente do formato comercial. A rádio comunitária faz tabloide, não anuncia preço, tem os apoiadores culturais, divulga a marca, o produto, mas sem aquela ideia de vitrine, de colocar frango R$ 2,99, etc. e tal, né? Mas o rádio tem essa função muito importante, continua tendo, né? E é claro, a Rádio Cidade é aberta, disponível para todos os espaços, os movimentos da comunidade, sociais, organizados, que deveriam retornar e fazer uso desse espaço tão democrático, né, do rádio. E a rádio da prosa, eu gosto, escuto rádio desde criança também. Então, a rádio da prosa, da conversa, e é o grande companheiro do ouvinte, né, do carro, em casa, o pessoal agora se preparando para o almoço, almoçando, ouvindo rádio. Mas parabéns pelo seu trabalho que você está desenvolvendo com o Marcelo e tal. Isso aqui faz parte da nossa
da nossa realidade. Muito legal. Doutor, advogar, dar aula, vender, o que o senhor mais gosta de fazer? Porque o senhor já foi comerciante, professor, advogado, pai, avô, marido, quantas funções, né? Quantos atributos? Enfim, e além da sua liderança, que é muito expressiva, né, no cenário da nossa cultural e político também. Marcelo, nós nos conhecemos um pouquinho para frente. Nós nos conhecemos, né, Marcelo, nos encontros dos happy hour. A sua esposa, Suziel, trabalha no núcleo, a minha esposa Viviane trabalha no núcleo regional de educação também, né? E nós começamos a conversar e foi uma coisa assim bem bacana de bater o santo, né? De conversar com nós somos os agregados, né, daquele grupo lá de... É porque as esposas trabalham no mesmo espaço, se reúnem, levam os maridos de... E daí até esse convite surgiu em função desse bate-papo nosso, com interesses comuns, você que tem uma experiência bem ampla em termos de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tal, e surgiu essa conversa nossa desses bate-papos nossos lá, né? E você vê o seguinte, você é daquelas pessoas que chegaram em Jacarezinho, como tantas, que vieram para somar, tirar, assim, qualquer coisa. Jacarezinho recebe muito bem as pessoas que vêm aqui e elas retribuem de uma forma maravilhosa. Como você faz? Eu cruzo com o amigo Rafael Galvão, lá do IFE, um jacarezinhense, assim, de coração, ele adora Jacarezinho, um curitibano, e tantos outros que vieram, que contribuíram para Jacarezinho. E você é um desses, né? Essa pergunta que você fez aí, 67 anos de idade, nem eu acredito que eu estou próximo aos 70. Ainda, pleno vigor da saúde. Você como encarar a vida, né? Mas eu brinco assim, eu falo assim, olha, eu sou um cara que cresci na vida, né? Eu comecei minha carreira profissional continuando um negócio do meu pai, né? Nós tivemos a infelicidade de perder meu pai muito jovem, 42 anos, e eu com 20, eu fazia direito e tive que tocar a sapataria do meu pai, né? E eu falo assim, olha, como que eu cresci na vida? Eu comecei lá no pé, botando, junto com o pessoal, sapatinho no pé das pessoas. E fiquei mais de 20 anos trabalhando com isso, até por circunstâncias enormes, etc., ficou inviável a empresa, né? Daí eu falei assim, puxa, eu tenho que sobreviver, tenho minha filharada para cuidar e etc., né? Daí qual que é a melhor alternativa quando você está sem capital, está precisando se manter? Daí eu e a Viviane, nós exploramos o Tia Anastácia, que era um ponto tradicional de restaurante de Jacarezinho, onde está o tempero, como que chama ali? No fundinho, no antigo Cantagalo, acho que tempero caseiro, acho que chama, né? Daí nós trabalhamos 7 anos ali com o restaurante de Anastácia. Restaurante simples, marmitex, prato feito e etc., mas foi a nossa oportunidade de se readequar dentro do cenário. Eu vou estudar direito, minha mulher vai fazer história. Uma pausa para eu continuar. Se eu for do setor calçadista, no período do setor calçadista, você sofreu o impacto da importação, a entrada da China afetou um pouco o cenário? Você acha que isso foi... Eu não peguei essa fase, Marcelo, porque o meu pai, ele, como eu coloco, ele era sapateiro de fazer sapato, né? Sapato para durar, né? Era da zona rural aqui de Ribeirão Claro. Qual que era a opção? Eu vou trabalhar no sítio, com meu avô tinha uns pés de café lá, ou eu vou fazer outra coisa. E meu pai falou, olha, eu vou aprender um ofício. E existia um sapateiro que todo mundo de Ribeirão Claro lembra, que chamava o seu Adolfo, e meu pai foi lá e aprendeu o ofício de sapateiro para sair do sítio com o seu Adolfo, em Ribeirão Claro. Daquilo ali abriu um horizonte para ele. Assim, ele, passado algum tempo, ele foi para São Paulo, foi trabalhar numa grande empresa de sapatos dos italianos, que existe até hoje, Calçados Spinelli. E era uma coisa, ele era um exímio montador de calçados, né? Ele voltou para cá. Tem uma passagem bem interessante. A minha família, tanto minha mãe quanto meu pai, eles exigiam muito de mim e dos meus irmãos
que era dedicação ao estudo e não tinha ociosidade. Fora estar estudando, você tem que ajudar na sapataria. Né? E aí você vê aquilo que os filhos, eles amam os pais e querem imitar os pais. Né? Então eu vi o meu pai como sapateiro colocando taxinha na boca. O costume do montador de calçado coloca taxinha na boca para tirar daqui o montador. E eu sentei na banca de sapateiro dele e falei, pai, olha, eu estou sabendo fazer isso, tal. Eu, adolescente, eu não coloco taxinha na boca, não. Estuda. Porque isso daí se acostuma e etc. Estuda, tal. Né? Ali veio e falou assim, ó, então não era para vender sapato. E meu pai falava assim, você tem a cara muito amarrada para ser comerciante. Vai estudar, cara. Né? Você não é muito simpático. Eu acho que eu tive que desenvolver algumas habilidades. E estudando tal, fui para o mercado de calçado, que o meu pai estava saindo daquela fase do sapateiro artesanal, que consertava, que fazia as melhores botinas, etc., para entrar no mercado de conhecer. Daí nós fomos conhecer a região de Franca, região de Jaú. Depois, eu tive que conhecer Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, tudo ali para conseguir todos os fornecedores que precisava. Assim. Então, não peguei. Quando nós estávamos assim, acho que era 90 e tanto, por aí, entrou a fase dos tênis. New Balance, Nike, M2000, eu estou bom de memória ainda das marcas de tênis, né? Só que esses tênis eram todos tênis importados com uma licença aqui. Daí veio uma nova fase. Ali em Minas Gerais, Nova Serrana, virou a meca da cópia dos tênis. Daí você podia comprar Nike M2000, Reebok, que fosse ali em Nova Serrana. Só que nós trabalhamos naquele cenário. Nós são tênis importados, são os importadores que nós compramos e vendíamos sempre. Então, eu não peguei a fase final, quando o mercado começou a mudar, porque o Brasil era um grande exportador, principalmente calçado masculino em Franca, referência nacional. Daí, com as mudanças da economia, do Sul, a partir da década de 90, Collor, etc., exatamente, isso aí eram todos os fornecedores. A partir daquela época, a partir de Collor, da abertura do Brasil, nós precisamos melhorar os carros, etc. Isso aí foi uma coisa de duas mãos, né? Daí começou a entrar... Facilitou quem produzia para exportar, mas também o mercado entrou muito no calçado, e o Brasil deixou de ser aquele grande exportador de calçados. Tal. Foi uma mudança enorme, mas nessa época eu já estava assim, saindo da atividade, até por... Apesar de ser jovem, na época eu tinha 32, 33, 34 anos, mas a experiência de passar pela associação, a paixão estava falando mais do que o lado capitalista meu. Assim, então eu já estava envolvido em uma série de coisas que a empresa era mais para gerar renda familiar e etc. Mas o que eu gostava de fazer não estava na empresa. Isso a partir de 90, 94, foi o período 90 que eu estive na associação comercial. Então eu não vi essa mudança. Aí foi para arriscar, se arriscou no setor gastronômico. Mas o que você arrisquei, não, foi obrigado. Sabe aquela história de vender o almoço para comprar janta? Esse dia eu estava falando para minha filha. A gente cai de gaiato algumas coisas e acaba gostando. Eu mesmo como comerciante, eu nunca falei empresário, meio sofisticado esse troço, mesmo como comerciante, eu sempre fui um leitor muito atento. E tinha um best-seller da época que você deve conhecer, que era do Lee Iacocca, que fala aquele grande executivo da Chrysler, que acabou, que saiu, etc. Ele ficou pobre. Né? Exato. E eu tinha lido aquela obra, aquele clássico do Lee Iacocca, que ele falava só, estou contando a minha história aqui do meu avô, imigrante, etc. Grande, acho que depois da década de 30 ali, que falou, olha, como que eu vou começar? Eu vou começar montando um carrinho de lanche, porque existe pouco capital, não preciso de estoque, etc. Eu compro, assim, lembrei na época, falei assim, olha, se eu preciso me reinventar aí como profissional e gerar renda, eu não tinha como abrir um carrinho de lanche, mas aquela sorte, etc., estava disponível para arrendamento, esse ponto que era excepcional. E foram 7 anos ali de um aprendizado muito bacana. Então, vem a segunda fase aí, que
sair lá do pé, né, e vir para o estômago, que foi a fase do... Mas abrindo um parênteses, como é que foi a experiência na associação? O senhor já contou algumas vezes, foi um período muito significativo até para a cidade, né? Sim, olha, os FETEXas, o movimento na época. Nós estamos aqui, né? O Marcelo Moraes também passou pela Associação Comercial, até teve um evento esses dias de uma nova galeria de ex-presidentes e tal, né? Eu sempre fui interessado. Antes de presidir a diretoria da Associação Comercial, eu já atuava no sindicato, que o Enéas Labrum foi presidente muito tempo, sindicato patronal. Eu já atuava ali junto com o Enéas, ia nas reuniões. Depois, dentro da Associação Comercial, eu ocupava o cargo de diretoria. Só que nós tínhamos aquela galera que estava ali. Seu Bruno Domênico Piscatolin, Toninho da farmácia. Tinha um pessoal que estava na associação e construíram aquele prédio, né? Eles estavam há muito tempo. Eles tinham contribuído muito, tinham um legado. E um grande amigo, que veio para Jacarezinho e somou muito, que é o Paulo do supermercado Pelicano. Não sei se você já ouviu falar de São Paulo, César. Meu senhor já comentou dele, dos mercados Pelicanos. E o Paulo, ele tinha uma visão, ele era mais velho do que eu, ele tinha uma visão muito boa. Ele abriu o primeiro supermercado mesmo, que era venda. Ele abriu um supermercado onde estava a Verticom. O Paulo abriu e nós começamos a fazer amizade e tal. Falei assim, o que você acha de mudar a forma aí de direção da associação comercial, trazer um pessoal mais novo e tal? Vai lá, Paulo, estou junto com você. Falei, não, só que você, apesar de ser novo, tinha 30 e poucos anos, né? 31, 32, você é mais conhecido. Você vai de presidente ou vou de vice. Vamos lá. Reabrimos o processo de eleição e fizemos uma diretoria jovem. O Paulo era o sensato da turma, porque aquele pessoal não tinha muitos limites, né? E fizemos uma diretoria jovem. Trouxemos Homerinho Pavan, que está até hoje na política para participar, Rodolfão, da Central de Cópias, Ana, da Vanice. Tinha mulheres, já tinha uma coisa assim, olha, associação comercial também tem que ter mulher na diretoria, né? E quando fez aquele movimento todo, assim, começaram a surgir ideias de, primeiro, assim, Jacarezinho vivia e se preocupava muito com a questão de evasão de receitas daqui, que o pessoal comprava muito em Ourinhos, então a associação comercial tinha que trabalhar muito em cima dessa questão relacionada à evasão, de cativar as pessoas de ficar mais aqui. Você não obriga ninguém, né? Então nós começamos a trabalhar essa questão de evasão. Como que faz isso? Vamos dar premiação. Assim, vamos fazer campanhas, que já eram dentro dessa nova... Para estimular o consumidor a comprar. Começamos a fazer campanhas depois. Nós temos o quê? As datas principais do comércio, Dia das Mães, Natal, nem Dia dos Namorados era tão forte naquela época, né? Assim, nós tínhamos um grande evento, Jacarezinho, que era o bairro do Texas, mas o bairro do Texas era um evento que acontecia num final de semana, voltou a ser no final de semana de novo. E quem participava daquilo ali não conseguia oferir algum tipo de renda. Então, pensando que a criação da FETEXAS, ela foi durante 10 anos, quem detinha a marca FETEXAS era a Associação Comercial. Nós registramos no INPI, porque já existia o CAT que fazia o baile do Texas. E como nós íamos fazer um evento complementar, poderia ser mal entendido. Foi só, vamos registrar no Instituto Nacional de Marcas e Patentes a marca FETEXAS, né? E mantivemos durante 10 anos quem era o titular da marca FETEXAS, era a Associação Comercial e a organização, mas com um perfil totalmente diferente que hoje. Assim, valorização de valores locais. Quem tocava para nós era a banda Erupção, Sérgio Aputi, que tinha que se virar para fazer FETEX até de 2 semanas. Valorizando os pratas da casa. Era uma grande vitrine onde convidava o comércio. Toda a parte a cidade se via ali, né? Sim, e nasceu aqui em frente à catedral. Era na rua? Era na rua. Umas barracas ali, montadas. Daí o prefeito da época, Faça Justiça, o Ademar Sete, o pessoal, eles apoiaram para se comprar os primeiros madeirites, que foi feito tudo fachadinhas, estilo
country americano, porque a inspiração não foi sertanejo, sempre foi country americano a inspiração, né? Exato. Daí fizemos todos, os mais antigos, e nem tão antigos assim, vão lembrar, eram as barraquinhas, o palco com as bandas locais, a alimentação era a ABB, que depois veio a Caixa Econômica fazendo o seu salão montado assim, com as suas características, e tinha uma exigência no Estatuto da FETEXAS, que só poderiam participar, isso é muito regionalista, muito local, só quem tivesse CNPJ aqui de Jacarezinho. Nós não queríamos montar uma outra feira. O Ourinhos já tinha uma feira enorme, Santa Bárbara da Platina já tinha a EFAP. Nós queríamos criar um evento com uma cara nova, mas como era associação comercial, prestigiar as empresas daqui. E foi muito bacana. E nós ficamos 3 anos à frente. Fizemos a terceira, a primeira em 90, a segunda em 91 e a terceira em 92. Né? Daí, por uma série de circunstâncias lá, nós não concluímos o nosso segundo mandato como presidente da CIJA, mas ficou o legado da FETEXAS, que a população adorou aquilo ali, mas ela tinha um objetivo, que era fomentar a atividade comercial em Jacarezinho. E nós conseguimos fazer isso, sabe? Que passou a ser, assim, junto com o Dia das Mães, depois do Natal, a segunda data de maior movimento no comércio. Assim, e era tudo muito parceiro, Marcelo. Era assim, o CAT participava junto, o SESC participava junto. Nós tínhamos uma parceria num objetivo. Foi fantástico. Com o tempo, ela foi mudando de feição. Houve o que alguns chamavam de uma prefeiturização da FETEX, ela foi mudando e etc. Mas é um grande evento, né? Que, se não cumpre mais a função econômica, que era gerar oportunidades de trabalho, fomento do comércio, etc., ela está aí como um grande evento. Né? Nós vimos que terminou de acontecer agora. Mas eu notei nessa última mais recente assim, uma baixa adesão do comércio local. Em termos de vitrine, de exposição, de visibilidade. Não deixa de ser um espaço onde a cidade se vê o que tem, seus potenciais, seus serviços, né, seu comércio, seus produtos. Tinha um pouco uma certa carência, principalmente nessa área principalmente na área do comércio. O barracão ali específico para a exposição do comércio deixou bastante a desejar nesse sentido. Você acha que pode ter acontecido da baixa adesão do comércio local? Mudou o perfil do evento, né, Marcelo? Mudou, até eu não tinha ido indústrias que recém-chegadas não estavam lá, né? É bonito você ver um Sicredi, uma usina Jacarezinho, uma da Calda, disputando espaços, né? É bonito você ver, porque eles estavam disputando esquinas ali. Aquilo ali é bacana de estar acontecendo. Só que, como ela não é mais um evento da associação comercial, não dá para esquecer isso, né? É da associação lá que o Ayrton é presidente. Né? Ela não... Eu vou como frequentador agora, às vezes muito gentilmente, que nesse ano, não, senhor, tem uma credencial para... Porque se eu vou na rádio e fico falando de FETEX, eu falo assim, pessoal, tem que ter se tem o ônus, tem o bônus, né? É daí... Mas é importante que os ouvintes saibam a sua relação histórica, né, com o surgimento hoje de uma festa que tem a sua relevância, está dentro do calendário oficial do município, ganhou projeção regional, mas o senhor viu a criança nascer, o senhor participou do parto, né, do nascimento do FETEXAS. Né? Era aquela coisa que tinha um objetivo econômico de fomento, como eu disse, bem sentido, mas de valorização tinha a parte de festa local. Também. Tinha a parte de festa que a gente gostava. O que você falou? Assim, então, como frequentador do evento hoje, né? Como frequentador do evento, aquele salão onde estava o palco alternativo e alguns comerciantes, puxa, aquilo ali eu falei, mas como que acontece um negócio desse?
a música muito alta, estava a Regina Pérez com seus embutidos ali, de muita qualidade, tinha o pessoal, acho que vem de fora, do Rio Grande do Sul, com coro. Não tinha clima nenhum para negócios ali dentro. Então era ruim para o palco alternativo, era ruim para os comerciantes. Mudou o foco. Falei assim, não estou aqui para criticar o evento. É um evento. Mas talvez se distanciar um pouco desse DNA original, de dar o espaço, a oportunidade para que a produção local, né, o comércio local, a pessoa que não é uma hoje não é empreendedorismo. Não é uma vitrine hoje, Marcelo, do comércio. Foi bacana de ter 2 bares locais. Você estava com Estância 33. Isso. São eventos mais gourmetizados, que eu chamo hoje em dia, né? E o Bar Barril ali em cima, Rafael, de Ourinhos, que também o Hangar que estava ali. Ourinhos, então, o que tinha, que eu vi, que tinha de local, eram os dois bares locais, assim, e uma vitrine boa para Usina Jacarezinho, da Calda, Sicredi, etc. Aquilo lá sempre é um sonho de você levar. Mas essas empresas que chegaram, né, as fábricas novas não estavam, não, mesmo se posso estar muito equivocado, mas eu fui com essa expectativa de que seria um espaço onde o comércio local poderia ali estar se expondo, né, seu produto, né, a sua loja. Eu falei para você no início que, se lá no início da década de 90 nós tínhamos uma preocupação com evasão, o evento também foi montado nesse sentido, porque não tinha muito sentido você investir em shows de gastar 1 milhão, nós não tínhamos 1 milhão, muito longe disso, né? De gastar tanto e o dinheiro sair daqui e ir para outro lugar. Hoje não existe essa preocupação, porque se nós contratávamos o Irã para fazer um som, se contratávamos o Edson Abode na Erupção para fazer um som, o dinheiro estava circulando aqui. Nós tínhamos essa preocupação. Do ponto de vista cultural, faltou um pouco mais de espaço para os artistas locais, de repente, para darem também uma oportunidade? O pessoal batalhou muito por esse palco alternativo, que acho que é o 2º ano que está tendo. Só falta alocar bem esse palco, porque... Do local, o barracão não ajudou em termos de acústico, né? Eu sei que o Queiroz é um dos incentivadores dele ter esse palco alternativo, e nós temos muitas bandas começando aqui em Jacarezinho, etc. É só questão de locação. Então, não dá para se falar hoje em dia que, dentro do debate político, surge essa questão de prioridades, né? E falar assim, olha, por que gastar tanto dinheiro com esses eventos? Eu nem sei se são patrocinados. Já foi lançado os números? Houve a publicação desse ano dos investimentos? Ainda não temos números. A gente tem tanta informação por meio da internet, tem algumas que não chegam. Mas oficialmente, né, eu perguntei para o Milton, o vereador, se já tinha câmera, já tinha uma ideia de termos de... É o que a gente sabe, que um show de Ana Castela é um show nacional muitíssimo valorizado, né? Mas o evento ele está com essa cara hoje e não vai mudar mais. Isso daí é acho que é muito padrão. Aliás, as festas regionais estão seguindo mais ou menos o mesmo. E a marca FETEXAS depois, vocês cederam, ela foi cedida para essa outra associação? Como nós registramos em 90, e em 2000 já estava bem distante da FETEX, já estava em outra realidade, a informação que eu tenho é que as diretorias que vieram na sequência não tiveram essa preocupação de renovar, porque a cada 10 anos estava renovando, né? Então nós não... Depois a CIJA perdeu isso aí, que também, pela estrutura da associação comercial, ela não poderia fazer um evento com essa magnitude. A associação comercial é uma pequena associação comercial, né? Mas poderia ter preservado alguma coisa, né? Pois é. Mas ficou... Ainda há esperança. Passou um negócio, mas ficou a festa. Isso. Ficou o nome, a festa, a tradição. Divulga. Nós estávamos esses dias em Curitiba. Chegamos num lugar e tal, a pessoa fala assim, de onde vocês são? De Jacarezinho, tanto do Uber, Jacarezinho, né? Uber, Jacarezinho, terra da Graça e Massafera. Todo lugar que você tiver, seja aqui no Paraná, ou em Santa Catarina e tal, Jacarezinho hoje é conhecido pela Graça e Massafera, né? Mas por incrível que pareça, o Jacarezinho já foi conhecido também fora daqui, em muitos lugares, pelo baile do Texas.
a hora que você falava, sou de Jacarezinho, assim, nossa, lá que tem aquele grande baile, o baile do Texas. Então, o Jacarezinho, ele é conhecido por isso. Tinha um também bem divertido, o pessoal ia vestido de mulher, que era muito famoso pela televisão, todo mundo cobria, saía na mídia, né? Aquilo lá, Jacarezinho sempre foi uma cidade muito à frente do seu tempo, né? Verdade. Que era o Miss Gay, né? Miss Gay. Na época, assim, quebrou um paradigma, né? Foi. E o Miss Gay batia assim com um evento machista, que seria o Texas, todo mundo de cowboy, etc. O contraponto. Explorar as diversidades e tal, né? Mas fez muito sucesso durante muito tempo. Sim, a gente vive Porã sair em reportagem estadual, já vi matéria em rede nacional, reportagem do baile daqui. E existia essa preocupação também. O Miss Gay, eu lembro de um evento no antigo Clube dos 40, que agora desmanchou, né? Da Rita Cadillac, era a apresentadora, para quem era da geração que via a Rita Cadillac no Chacrinha e tal, né? Era um grande evento e era vitrine de Jacarezinho. Nós tínhamos também uma preocupação na organização da FedEx, tudo, e depois o CAT nos convidou também para juntar, para ajudar a organizar o baile do Texas, que era ter repercussão estadual, nacional, falar a nossa cidade. Então o pessoal vai lembrar assim que, puxa vida, você ligava lá na RPC, está acontecendo isso. Todos os anos a RPC mandava aqui uma equipe, né? Uma equipe para ir para as lojas, para mostrar. E o comércio todo, ele vestia a camisa de decorar. Dava uma projeção, né, para a cidade. Então você tem no YouTube hoje mostrando, olha, o antigo Bamerindos, todo mundo trabalhando de chapéu e etc. Depois nós tivemos uma transmissão ao vivo do baile do Texas pela Bandeirantes lá de Ponta Grossa. Como chama? Não sei se é Tropical, tava Bandeirantes lá de Ponta Grossa. Foi transmissão ao vivo, assim, do baile. Assim, começou meia-noite o baile, depois a Globo mandou no Jornal da Globo uma equipe aqui para fazer uma entrada ao vivo falando do evento de Jacarezinho. E isso tudo é vitrine para a cidade. Você falou da Grazi, mas eu comentei com os candidatos aqui. Rio Grande do Sul tem o Haroldo de Souza, que mostrei lá. Sim, você mandou um jacarezinhense que maior narrador esportivo do Rio Grande do Sul, é de Jacarezinho, e cita Jacarezinho até hoje, com carinho, com saudade. Você mandou aquele vídeo lá fantástico. Ele fala de Jacarezinho, fala da Vila São Pedro, fala do Marques dos Reis. E ele tá narrando esse jogo lá do Grêmio, do Internacional, de vez em quando ele solta o ombro e fala, porque quando era criança não é Jacarezinho, tá? Então tem essa relação afetiva, né? E Jacarezinho, que são 124 anos, ela tem muita história, né? Assim, Jacarezinho é uma referência, né, de capital cultural. Você não acredita, né, que está havendo uma retomada? Porque eu vejo que o Paraná tem um movimento muito interessante. Quando eu vivi no Sudoeste, eu reparava isso. O Paraná teve uma rota de desenvolvimento no sentido anti-horário, né? Saiu de região metropolitana, Campos Gerais, Norte Pioneiro, veio Norte Novo, Noroeste, Oeste, Sudoeste. Nós estamos vivendo a oportunidade de refazer esse ciclo novamente. O Norte Pioneiro volta a exercer um protagonismo econômico, cultural dentro do estado do Pará, que durante muitos anos houve, principalmente com o fim da era cafeeira, principalmente, né, depois da grande geada, os jovens que foram embora da região, foram para centros. Você falou de Curitiba. Às vezes que eu vou a Curitiba, eu tive dificuldade de vez ou outra encontrar com alguém que era do Norte Pioneiro. Sim, né? sim. Um dia a senhora na chuva ali, viu guarda-chuva, só quer uma... Devia até uma porta da casa dela, perto da casa do meu irmão, ela era de Ribeirão Claro. Sim. E quando eu falei que eu morava em Jacarezinho, a minha quase chorou. Eu nasci em Ribeirão Claro e tal. Então, o taxista também, eu peguei um táxi que era de Jacarezinho, peguei um táxi, e ele falou, não, eu sou de Jacarezinho. Você é de Jacarezinho, sim, eu moro aqui em Curitiba há muitos anos, e aí perguntou de fulano, Beltrano, conhecia A, B, C, D, eu não conhecia metade. Então, tem muita gente. Mas eu acho que esse movimento é possível pensar agora com as universidades, com esse protagonismo educacional que a cidade vem aportando. Há uma esperança aí de uma futura faculdade de medicina, talvez, a vinda de um aeroporto, que de repente Jacarezinho voltar a liderar
esse papel, esse processo de retomar a duplicação das rodovias, né, com a chegada do desenvolvimento estrutural também da região, do Norte Velho voltar a exercer algum protagonismo, produção das frutas, né, que vem crescendo bastante. Marcelo, eu tenho visto, um amigo mandou, e eu sigo no YouTube, um professor, um pesquisador da UEL, que ele faz história do Norte Pioneiro. Ele fez a história de Jacarezinho, falando como o pessoal chegou nesse movimento de vir os mineiros para cá, né? Ele faz Jacarezinho, ele fez Siqueira Campos, contando a história do evento religioso O Jesus da Jacarezinho. Esse canal do YouTube vale a pena que legal, ver que é um pesquisador da UEL que mostra a parte histórica. Mas aqui, sem estar lá dentro, eu vejo o seguinte: Jacarezinho, com seus 2 grandes colégios de internato, Colégio Cristo Rei para os meninos, aonde estudou um ex-governador, José Richa, estudou aqui tantos outros. O internato das meninas do Imaculada Conceição. A grande influência da Igreja Católica aqui, que funda uma faculdade de filosofia na década de 50. Então, Jacarezinho teve o seu momento cultural, assim, cresceu. Bispos que saíram daqui, que exerceram depois a liderança nacional, sim, né, da CNBB. E todo esse caldo, ele se misturou depois. Por quê? O Jacarezinho, acabaram os grandes internatos, né? Mas ficou uma herança que foi a Faculdade de Filosofia, a FAFIJA, que é a mãe de todas as outras faculdades daqui, né? Se estabilizou aquilo. Teve um grupo, política sempre é muito importante, né? Um grupo que Marião, prefeito de Jacarezinho, eles ressuscitaram uma ideia da universidade regional. Entendeu? Precisamos criar uma universidade regional, que pegue Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ribeirão Claro, Cambará, e etc. E tinha representação na Assembleia do Estado para trabalhar essa questão porque nós fazíamos parte das faculdades isoladas do Paraná, né? Que era, nós já tínhamos direito, nós tínhamos todos os cursos da FAFIJA, tínhamos educação física até esse momento. Né? Então, esse movimento de fazer uma universidade regional. Mas não foi à frente. Eu falei naquela conversa nossa, a hora que eu anotei para você, eu estive à frente da diretoria de desenvolvimento econômico na administração José Antônio. Tinha o Duduzão, que era o secretário, e eu era o diretor de indústria e comércio. E pensávamos assim, poxa, nós temos que criar alguma coisa fora da caixinha, porque a questão de trazer indústrias, você traz uma da Alon, você traz a de piscina, você traz a BBA e etc. Mas nós temos uma vocação natural. E, tá vendo? Eu via como desenvolvimento econômico na secretaria que eu estava. Falei, vamos tentar conversar sobre resgatar a ideia de uma universidade regional? Procuramos o Marião, que na época já estava fora da política e tal, e ele era um entusiasta da ideia, e começamos a disseminar essa ideia. Foi criado um movimento para a universidade. Daí veio uma pessoa de Curitiba e falou assim, olha, quem pode, de fato, assim, alavancar esse processo é a Igreja Católica. Olha, aquela uma lá no início, que tinha os 2 grandes colégios, que é responsável pelo nascimento do curso de filosofia aqui em Jacarezinho, numa época que ninguém pensava em filosofia no interior, né? E nós já tínhamos aqui o curso de Direito com prestígio nacional, né? O curso de Direito daqui, as avaliações fantásticas e tal, né? Índices, mas notas, procure avaliação, uma das melhores do Brasil. Procure o bispo da cidade, essa foi a sugestão de uma pessoa que conhecia, porque o bispo ele tem autoridade para presidir uma comissão para a universidade que vocês querem fazer. E, por nossa felicidade, nós tínhamos o Dom Fernando Penteado, que era o bispo aqui na época, que nós fomos conversar com o Dom Fernando e ele falou, não, eu topo, vamos encabeçar isso daí, com toda a credibilidade espiritual e moral que ele tinha, né? Você virou a possibilidade de ter a universidade regional. Daí vieram assim, ó,
A Munorte achou interessante a ideia, pegou e somou a comissão para a universidade. Bandeirantes tinha um problema com a Luiz Meneghel na época de conseguir manter, né, porque ela tinha virado uma fundação municipal, era muito difícil bancar tudo aquilo ali. Então, precisava estadualizar também a Luiz Meneghel. Foi um movimento assim... já tinha também. Tudo em 2001, isso daí. Foi um movimento, assim, que bateu todas as coisas. O governador da época, Jaime Lerner, ele criou um monstrengo que chamava Unespar, que ele juntou todas as isoladas do Paraná. Então, a Unespar era Jacarezinho, era Cornélio Procópio, era aquela uma do Litoral, era outra de Curitiba e tal. Não era viável aquela Unespar, juntando todos os isolados. Mas só que Jacarezinho já ficou com a reitoria dessa Unespar. E ela foi inviabilizando. Veio o governador Requião, a Tina jovem ali começando, com muito jeito, muito entusiasmo e tal. Daí foi criada a UEMP, que hoje é uma realidade, né? Assim, hoje, você vê os cursos de excelência que tem em Jacarezinho, está sendo concluído hoje um congresso estadual da AMPU, né? Que é da pessoal de história, né? Tivemos personalidades nacionais e estaduais durante toda uma semana em Jacarezinho. Eu vi uma movimentação diferente lá no Parque Cultural, que fica em frente de casa. Então, lideranças indígenas que contribuem para todo o processo, eles estavam hospedados, acampados lá dentro do Parque Cultural, as outras escolas estavam recebendo os convidados, etc. Foi um evento magnífico, que só uma universidade proporciona isso, né? Você vê, o odonto hoje, além de estar formando as pessoas, ela está prestando um serviço aí de saúde para as pessoas. Esse dia eu estava conversando com uma amiga que estava falando do tratamento que ela está fazendo lá na fisioterapia, que faz parte possivelmente de um projeto de pesquisa, que ela, durante um ano, vai medir isso, ela vai lá. Isso é uma universidade. E nós conquistamos essa universidade. Hoje ela é irreversível. Ela acaba ancorando, ela tem um efeito, né, é fantástico. Potencializa, né, a realidade econômica, social. Ela tem poder de aproximar, né, uma sinergia de reunir em torno dela uma série de possibilidades até de desenvolvimento regional. Maravilhoso, né, Marcelo? A pessoa aqui em Jacarezinho, claro que nós devemos muito para a educação, principalmente fundamental, né? Fundamental 1 e 2, né? Mas se você entra lá na creche de Jacarezinho, você pode sair com mestrado ou doutorado com 20 e poucos anos de idade. Dentro de Jacarezinho, sem necessidade de aventurar em... Falei para você que nós estamos aqui, que eu moro aqui em Jacarezinho desde 8 anos de idade, isso aí é 1966. E na época que o meu pai era sapateiro lá em São Paulo e queria voltar para o norte do Paraná, a primeira opção seria voltar para Ribeirão Claro, que estavam meus avós e etc. Daí a minha mãe falou assim, não, vamos mudar para uma cidade que as crianças possam estudar. Olha assim. E foi isso que foi o que aconteceu. Assim, dos 5 irmãos que nós somos, 5 filhos, todos passaram pelas escolas aqui em Jacarezinho, cada um foi fazer a sua faculdade. Então, como diz o Paulo Freire, né? A educação, quando ela é libertadora, ela muda o mundo, né? Apesar de Paulo Freire estar assim, num momento que, como se diz, das polarizações, como né? Está mal interpretado. É um educador. Mas Jacarezinho é um exemplo de como a educação é interessante, porque os jovens que vêm para cá, eu já presenciei situações que agora querem trazer os pais, mesmo estudantes. Os pais acabam, às vezes, que se aposentam, ou que arrumam um cantinho e vêm morar aqui, para ficar perto do filho, para assistir, para acolher. E com isso, eu acho que isso contribui, inclusive, para o crescimento da cidade. O último índice do IBGE
a cidade teve um salto populacional muito interessante, muito significativo nos últimos 5, 10 anos aí. E a gente percebe que a cidade, além de ter a questão demográfica aumentada, ela melhorou em qualidade, né? Você vê esses bairros que são relativamente novos em Jacarezinho, Pompeia 1, Pompeia 2, todos isso daqui, depois da universidade, a quantidade de kitnets que foram construídas, movimento, a construção civil, nós estamos recebendo muita gente. E se viabilizar o projeto do curso de medicina, que tudo é possível, né? Vai ser outro boom em Jacarezinho, porque Jacarezinho ela recebe muito bem. Se você pegar a nossa universidade com cursos públicos e gratuitos, nós temos uma clientela enorme do estado de São Paulo, né? Se você vai daqui, você vai encontrar um curso gratuito aqui, lá em Franca, no Direito, toda essa região que é tudo privado. E nós recebemos todo esse pessoal que no São Paulo pode se transformar no hospital universitário. Sim. Uma já começando a entrar na política, é uma das bandeiras de um dos lados políticos. Realmente tem visto no cenário eleitoral que uma das partes parece que levantou isso como uma bandeira de lutar para trazer a faculdade de medicina. Via a Universidade Federal. Via federal, parece que já tem uma certa... alguma coisa já encaminhada nesse sentido, pelo menos é uma promessa de campanha de uma das partes, né? Nós temos como fazer isso. Você pode ver, Jacarezinho não tinha toda essa rede de tratamentos médicos que tem hoje, né? Você vê esse hospital de olhos aí, o tamanho, potência que virou. Isso. Todo o entorno da... Recebe gente de todo o Paraná. E todo esse entorno da Santa Casa, ali tem tantos especialistas, ali tantos um hospital médicos. Isso vai se maximizar de maneira assim, um hospital universitário ganharia projeção e proporções até de se transformar no hospital regional. Já faz essa função quase, né? Sim. Mas, ser um hospital regional, uma referência como era o Arapongas com o PAR, por exemplo, né? Sim. Eu fiz uma cirurgia lá no ano passado, uma organização, um hospital público, mas uma estrutura invejável, assim. E, de repente, o Norte Velho já poderia, com a vinda de uma faculdade de medicina, como a Conselho Arapongas, desenvolver um projeto de um hospital regional aqui que pode, inclusive, atender uma grande demanda do Norte Pioneiro, que hoje precisa de ir para Cornélio, ou precisa ir para Londrina, precisa ir para Arapongas, né? Não, e isso daí... Curitiba. Apesar de ter sido um dos aspectos políticos que levantaram a possibilidade, isso exige uma união. Assim, uma união de todos aí, de se pensar, de envolver todos os atores necessários. Se for de um só, uma andorinha só não faz verão. Né? Então, o senhor tem um assunto, permita, senhor Dante Soares, eu queria interrompendo, já fez vamos fazer essa ponte. A gente falar um pouquinho de união, né? Aí acho que não tem como não entrar no cenário político. Uhum. O senhor fala de uma unidade, de uma cidade que pensa de maneira uníssona, embora tenha o lado que toda unanimidade é burra, né? Digamos, do ponto de vista político partidário, né? Sim. Até me perguntaram agora de manhã o que eu achava do CEP. Olha, eu estou achando esse momento político muito entediante, sem debate, algum protagonismo, uma tendência pendendo muito para um lado só, talvez faltou um equilíbrio. Mas eu entendi o que você está dizendo, exatamente, as cabeças, até no sentido por amor à cidade, à região, abrir mão de suas diferenças, de criar uma sinergia, um diálogo, uma conversa, para que todos pudessem voltar a fomentar e a pensar Jacarezinho, e que esse trabalho não fique restrito apenas a um determinado grupo A ou B que pensa por todo mundo, né? Mas que convide, que abre espaço para o diálogo. E aí eu entro nessa questão, o que o senhor está vendo do atual cenário, não só eleitoral. A gente só falar do eleitoral, eu acho que fica um pouco mais restrito. O senhor teve uma participação muito expressiva dentro da história política, desde o seu tempo de Jacarezinho, viveu outros momentos, outras realidades, sem muita nostalgia, né, e o saudosismo, mas como é que o senhor está vendo o momento político de Jacarezinho? De modo geral, não só eleitoral ou partidário, mas pelo que eu ouço dizer, inclusive dos seus comentários, nos nossos encontros ali, dos agregados, né, Jacarezinho já exerceu algum protagonismo também na questão do fomento político, de grupos, do debate das ideias,
do surgimento de lideranças. Você não acha que esse movimento ele perdeu um pouco o brilho ultimamente? O cenário político está um pouco opaco, enfraquecido dentro da cidade? Uma coisa, Marcelo, eu nessa caminhada minha como professor universitário, né, eu tive a oportunidade, acho que encaixou no meu perfil, apesar do meu mestrado ser em Direito Econômico, né, Organização do Estado, Economia e etc., eu me afeiçoei muito à disciplina de Teoria Geral do Estado, mais antigamente, e Ciência Política mais recentemente. A ciência política não é um curso de Direito, mas está lá na lei de diretrizes, que é Ciência Política, a disciplina. E eu sempre fui convidado para ministrar aulas de Ciência Política. E tive a oportunidade, assim, de conhecer como ciência política sem a paixão, né? Então, isso daí foi muito bacana, né? Devemos registrar também que existe um cenário que uns não gostam de falar de polarização, etc., mas nós temos uma realidade que, em termos globais, nós temos um movimento assim que, mais do que polarizado, existe um crescimento de uma extrema-direita, representado lá pelos Estados Unidos, pelo Trump, e a gente acaba vendo política globalmente hoje, porque realmente existe um movimento de extrema, de mudança, de ruptura com os valores democráticos. Isso precisa ser registrado, né? E como nós temos acesso a muitos meios de comunicação, hoje, você falou, a campanha de Jacarezinho está meio xoxa, né? Mas a campanha de São Paulo está pegando fogo. Então, você fica você vê aquela discussão toda em São Paulo, olha, esse candidato baderneiro que está aqui, essa candidata jovem que está aqui, aquilo ali, nós não estamos só de curiosos pela briga em São Paulo, aquilo ali está definindo 2026, 2030, os rumos, os ritmos, os cenários políticos depois. Então a gente acaba... É um pontapé para já começar a pensar o cenário. Então esse é o cenário, e Jacarezinho não fica isento desse cenário. Não fica isento desse cenário. Você disse assim, minha participação política, apesar que eu participei como coadjuvante politicamente, assim, primeiro como... E eu nem devia ter participado da política, eu devia ter continuado como órgão de classe, como associação comercial, como a minha contribuição seria muito melhor. Mas política por outros caminhos, por outros meios, que não fosse diretamente ligado ao partidário, eleitoral. Mas tudo isso nasceu de uma experiência ligada à educação. Nós tivemos um grande homem, que eu comentei com você em alguma dessas conversas nossas, que era o diretor do Colégio Rui Barbosa, que era o professor Rodrigo Otávio Torres Pereira, Digão, né? Por coincidência, eu tenho um filho também que é Rodrigo Otávio, só que é Ferreira no final, que é Digão também. O professor Rodrigo, em 1976, eu era calouro de Direito de Jacarezinho, e tinha o professor Rodrigo lá do Colégio Barbosa, enérgico, exigente, etc., candidato a prefeito em 1976, com uma candidatura assim, totalmente diferente. Ele continuou dando aula, os alunos falaram, professor, vamos lá fazer um comício em cima de um caminhão. Levavam ele nunca parou de dar aula e tal, e aquilo ali me despertou, assim, com 18 anos de idade, eu estava fazendo militância política a favor de um professor meu, candidato a prefeito, que não se elegeu, apesar de ter tido a maior votação, o sistema de votação era diferente, mas aquele me despertou um interesse pela política municipal, sabe? Então, dali veio, e foram anos e anos de experiência. Nós percebemos, assim, de experiência de eleitor, sempre votando, esse negócio de aparar arestas, né? A FETEXAS nasceu porque nós unimos forças. Tinha a eleição de 1988, quem se elegeu foi o Dr. Ademar Sete, que era um grande empresário, Jacarezinho e tal, e eu estava apoiando um jovem candidato a prefeito, chamava Paulo Ferrari, um menino inteligentíssimo e tal, de 20 e poucos anos, e eu falava, não, Paulo fazia campanha, vestia camisa e etc. Paulo Ferrari. Tá. O Ademar Sete ganhou para prefeito de Jacarezinho e eu fui eleito presidente da Associação Comercial. Nós podíamos ter ficado cada um na sua ali, assim, o Paulo Zuri, o Paulinho do laboratório era o vice do Ademar, né? Nós podíamos ter ficado cada um, não ia acontecer nada, que eu estaria na Associação Comercial sem fazer nada
E a relação, desenvolvendo uma grande amizade. Assim, eu fazia parte de outro grupo político e tal, para realizar eventos como FETEX, e fizemos muitos eventos. Então, Jacarezinho precisa fazer, aparar estas, assim, vamos competir no que é para competir e vamos fazer juntos o que é possível fazer junto. Uma postura bastante republicana, de diálogo, de união de forças. Eu vejo assim, nas últimas eleições, a primeira foi em 76, e eu só fui eleger, um candidato meu foi eleito somente em 1996, 20 anos depois, o primeiro voto de um candidato que elegeu, que eu votei, foi o Marião. Que ganhou. Foi o Marião. E todo mundo deu uma contribuição. O Marião em 96, depois de Antônio em 2000, surge a lei de responsabilidade fiscal, que mudou a forma de administrar recursos públicos, né? Veio Antônio, veio Tina, veio Sérgio, agora Marcelo. Todos deram uma contribuição no limite da sua capacidade. Uhum. Todos deram, assim, ninguém entrou na barra lá, todos entraram pelo voto. E você vê, assim, Jacarezinho de 96, o Marião, a cidade estava muito mal cuidada, você fez um movimento, botou as contas em dia, já começou a ativar o parque industrial, que veio BDA, que veio, depois veio Italon, né? Deu uma contribuição dele. Zé Antônio, assim, na época do Zé Antônio, foi esse movimento da universidade, reativação do cinema, vindo da Justiça Federal para Jacarezinho. Grande contribuição, muitos falam assim, os 4 anos de Zé Antônio não foram importantes. Aconteceram coisas maravilhosas de Jacarezinho naqueles 4 anos. Eu fiquei só o primeiro ano. Depois veio o período Tina. Poxa, Tina fez uma reforma legal no parque de máquinas. Eu já estava pela 3ª vez elegendo com o meu voto uma reforma no parque de máquinas. No segundo mandato conseguiu conquistar o Instituto, o IFE para cá, viabilizou cursos superiores, deu a sua contribuição, né? Sérgio também viabilizou o curso de odontologia em Jacarezinho, ele se empenhou naquilo ali, né? Junto com o Guto Fugiato, que era o líder da odonto e tal, né? Cuidou da cidade, fez zeladoria em todo o problema que nós tínhamos de água, galeria na Vila São Pedro, foi estabelecido uma coisa definitiva, né? E hoje que a gente vê do atual prefeito, ele dá contribuição na medida dele. Assim, atraiu investimentos para cá, né? Nós temos notícias de instalação de empresas, e acima de tudo, todos eles fizeram ter responsabilidade fiscal, Marcelo. Jacarezinho sofria muito quando não tinha uma certidão negativa para contratar. Não tinha crédito para fornecedor, ninguém queria vender para a cidade. Sofreu muito tempo quando não tinha uma certidão negativa, porque devia para a Previdência Federal e etc. Todos esses que eu relacionei a partir de 96 tiveram muita responsabilidade fiscal. Por ajustando a máquina. Assim, todos eles, assim, não se fala de Jacarezinho dando cano, de não ter credibilidade. Então, todos eles tiveram muita responsabilidade fiscal. O município funcionou nesse período todo e sempre precisa dar um salto, né? Mas falando um pouquinho agora, assim, claro, com toda a nossa isenção, nossa neutralidade, a nossa imparcialidade, estamos aqui com nenhum outro propósito não seja esse. Olhando hoje o atual cenário, assim, eu disse para os 2 candidatos que vieram aqui, os 2 candidatos prefeitos que vieram, também concedendo exclusivamente entrevista, eu disse que o atual prefeito, ele explorou muito a autoestima da cidade. Né? A cidade arrumada, o fator estético, a conservação urbana, que isso melhorou muito no sentido que o próprio cidadão se sentiu, mexendo com a autoestima do cidadão. E para o outro candidato, doutor Sérgio, diz exatamente que ele já tem uma relação muito afetiva com a população, porque não tem um cidadão Jacarezinho que por algum momento, ou ele, ou a esposa, ou o filho, a filha, o vô, a avó, o sogro, a sogra, o tio, a tia não tenha passado pelos cuidados dele. Então, que nós temos 2 realidades muito interessantes do ponto de vista até emocional, né? Um jovem, que vende a ideia de gás, empreendedor, visionário, né? E o outro que já faz um estilo mais paisão, afetuoso, cuidador. Só acho que isso interfere, do ponto de vista eleitoral, na escolha da tendência, porque acho que a gente consegue fazer uma leitura. A gente viveu essa primeira experiência na era Collor, você falou do Collor em 89, né, o jovem, né, o
o empreendedor, o moço visionário, vamos abrir. O Collor deixou também uma contribuição até interessante, 2 anos no legado, o Kaique, a importação, vamos entrar no mérito da poupança, porque a Zélia, enfim, mas o Brasil tem uma história, dentro da história política brasileira, são sempre 2 imagens que protagonizam, ou a figura do paizão, né, do que cuida de todo mundo, aquele, né, o paizão de todos. A gente teve presidente, o pai dos pobres, a mãe dos pobres, e aí sempre aparece no meio o jovem, o moço que chegou, né, o herói que resolve porque tem gasto, tem espírito. Acho que esse é muito típico da nossa cultura política brasileira, de levar em conta esse perfil, esses 2 perfis, e que isso, no caso de Jacarezinho, eu digo, na hora da escolha, aquele que tem uma identidade mais afetiva, de relação mais paternal, opte por um candidato que tem essa conexão, essa identificação mais moderna, mais jovial, de repente se identifica com outro candidato. Eu até estranhei quando, na entrevista aqui, o Sérgio falou, tem 70 anos, né? Porque o Sérgio, sim, 70 anos é dinâmico. Ele também está na luta, né? 70 anos é dinâmico. Hoje a realidade é essa. O Jacarezinho vai estar... todos esses fatores vão pesar nessa eleição, né? Porque eu não ouço propaganda eleitoral no rádio. Não tem como. Mas eu não sei como está a propaganda eleitoral no rádio. Nas redes sociais, eles estão participando lá, a gente vê muitas publicações no Facebook, o Sérgio está se adaptando a isso, o prefeito atual ele já tem um perfil uma estrutura por trás, de comunicação e tal. Jacarezinho vai decidir quanto a isso, sabe? De se vai querer mais um caráter paternal, paizão, que o Sérgio pode representar pelo seu histórico médico e tal, né? E o prefeito atual... Você acha que tem uma discrepância, do ponto de vista... A legislação eleitoral mudou muito. Não vai ter comício, não sei se isso está proibido. Foi ótimo não ter carro de som. Não ter carro de som, os autistas agradecem, os hospitais, as igrejas, né? Nesse sentido, mudou um pouco a configuração, da época da camiseta, a época do boné, da reguinha, do showmício, da caneta. Eu me lembro de uma campanha em Londrina, que eu tive a oportunidade de contribuir, os candidatos trazendo lá, Estãozinho Chororó, grandes shows, aquela pirotecnia toda, e um candidato mais modesto, campanha sola de sapato, quebrou todos os paradigmas. Não foi o Nedson Micheletti, foi eleito prefeito de Londrina, depois reeleito. Uma campanha muito modesta na época, quer dizer, você olhava e falava, não tinha... Você tinha um grupo apoiado pelo então, governador Jaime Lerner, o Belinati, você tinha um grupo apoiado pelo Fernando Henrique Cardoso, um grande investimento, e o Nedson com aquela campanha restrita, moderna. Para tu ter uma ideia, os adesivos de campanha eram vendidos, a gente não doava, era R$1 para ajudar na campanha. Eu tinha uma moto, coloquei lá Nedson, Micheletti prefeito, e eu colei, mas era R$1, você tinha que pagar pelo adesivo. Então, para você ver a que ponto que chegou. E ele acabou indo para o segundo turno, venceu o Barbosa na primeira eleição e depois foi reeleito, né? Depois não segue no cenário político, ele se afasta totalmente, volta para a carreira dele na Caixa Econômica e deixa a vida pública, né? Depois até com a perda da esposa, enfim, né? E aquilo me passou uma esperança, assim, que às vezes o Golias, o Davi tem esse Golias. E você tem às vezes qual a sua leitura assim, dessa influência econômica no processo eleitoral? Esse arsenal. E aí entra a questão também de reeleição, de ter a máquina, né? Nós tivemos outros, o Sérgio já foi reeleito, a Tina já foi reeleita, ele já também teve a oportunidade de se reeleger, tendo a máquina, né? Estando sobre... Será que isso, de repente, pensaria na ideia de mexer na legislação, de extinguir a reeleição, jogar um mandato do executivo para 5 anos, ou mesmo o candidato, por exemplo, se afastar, o executivo se candidata a cargo legislativo, ele tem que se afastar 6 meses antes do cargo. Mas quando é para o mesmo cargo do executivo, ele permanece. Não seria interessante, até do ponto de vista ético, haver um afastamento, passa para outro, para se dedicar exclusivamente à eleição?
E esse bomba, porque o Brasil tem, bom, a gente vê isso nos Estados Unidos, doações milionárias que são feitas para os republicanos, para os democratas. Isso interfere, é que a população ainda, esse lado ainda ilusionista do visual, do impacto, né, o poder econômico ainda interfere. Eu vim pensando sobre isso, que talvez podia ser um dos temas da nossa conversa aqui, a questão da reeleição, né, Marcelo? Assim, para mim, posso estar sendo sonhador, mas política não é profissão, não é profissão, missão. É missão, é vocação. O cara que sai 4 anos da sua atividade e dá uma contribuição para a cidade dele, esse seria, esse seria assim, a honra de ter tido a confiança da população de dirigir, etc. Mas volto para os meus negócios, volto para a minha atividade médica, profissional, etc. Mas não é assim que a banda toca. Poder vicia. Vicia então, como a droga, como álcool, poder vicia e vicia bastante, né? Aquele negócio, quer ver o caráter de homem, dê poder para ele, poder para ele. Assim, então, nós temos esse empate esse ano. 2 candidatos. Um tem um histórico de 8 anos, né? E o outro tem um histórico de 4 anos, também de realizações, com responsabilidade fiscal, e etc., com metodologias diferentes. Assim, eu confesso aqui, sem coisas partidárias. Claro, claro. Eu não gosto muito dessa discussão toda a respeito de deputados estaduais e federais que vão voltar daqui 2 anos pegar votos aqui de novo, que interferem no processo municipal, que vem, que fala e etc. Eu acho que a coisa está mais aqui dentro. Mas o deputado devia correr atrás de nós, em vez de a gente ficar puxando o saco do deputado correr atrás dele. O cara, ele vem aqui, eles têm como hoje contribuir por meio de emendas para a nossa universidade, para o nosso hospital e etc. Mas vai ser 2. Como a campanha ficou sem todos os artefatos, sem a barulheira dos carros de som e etc., deve estar voltando. Isso deve estar acontecendo nessa última semana, muito intensamente no corpo a corpo. Eu imagino, eu venho de uma escola política, que era do Movimento Renovação e Esperança, que lançou em 92 o professor Arthur como prefeito, e eu tive o orgulho de ser vice um cara como o professor Arthur, né, candidato a vice. Fizemos 10% dos votos, que também é um grande feito. Ali a nossa campanha, não existia nada dessas proibições, mas ela casa a casa, bater com respeito, com educação, conversar com as pessoas, já éramos assim, já fazia parte assim, não fazemos comício. Comício não é. Assim, isso deve ter voltado com muita intensidade pela legislação atual. Eu acho que deve estar muito intenso corpo a corpo, as visitas e o comprometimento, né? O eleitor ele tem uma oportunidade agora. Quando eu vejo o processo eleitoral nos Estados Unidos, que o voto não é uma pessoa, um voto, eu acho tão estranho aquilo. E aqui no Brasil é uma pessoa, um voto. Um voto, o Estado é um Estado, X votos. Indireta a eleição. Tal Estado, X votos, né? Então o eleitor... Vota do Estado, né? Não é do eleitor. O eleitor agora ele tem que pesar tudo isso. Ele tem duas pessoas que exerceram o cargo que está sendo pleiteado novamente. Tem que pesar tudo isso e pensar com a cabeça, não só com o coração e etc., e escolher o que é melhor. Então, assim, Jacarezinho tem pendências gravíssimas, apesar de a gente ver. Sim, zeladoria está bem, a cidade está limpinha, Jacarezinho sempre valorizou muito a cidade muito limpa, né? A atração de investimentos está acontecendo, mas Jacarezinho tem 2 problemas gravíssimos que precisam ser enfrentados, que é o fundamental, que é a cargo do município, né? De primeira a quarta, etc., as nossas crianças estão indo para o terrível 6º ano, 5º ano, sem saber ler e escrever. Isso foi questionado aqui. Isso nós estamos com uma avaliação muito ruim pelo que é Jacarezinho. Então, o histórico de educação que a cidade tem, ela deveria estar protagonizando isso já há muito tempo. Né? Isso daí, os nossos prefeitos e o eleitor deveria pensar nisso com relação
escola não é para educação, formação, etc. E passa pelo investimento do educador também, do salário. Nós precisamos estar discutindo, escola integral, sabe? Com esse clima que existe em Jacarezinho, escolas municipais, não sei quantas que são climatizadas, remuneração boa dos professores municipais, formação continuada, e isso daí, eu acho que o grande calcanhar de Aquiles hoje para a cidade, e os dois grupos deveriam dar o tema da educação. O eleitor tem que pensar sobre isso, sabe? Assim, muito bom tudo que acontece, etc., mas nós temos essa questão do Fundamental 1, que tem uma certa, precisa ser discutido dentro da comunidade isso, e outra que eu não vejo, nós falamos de curso de medicina aqui, o nosso pronto-socorro, ele é muito limitado, sabe? Eu sou usuário do serviço da UBS lá do Jardim São Luís. Muito bonitinha, fui lá, tem que tomar umas vacinas depois de 65 anos, né? Então fui lá, a enfermeira, muito gentil que me atendeu, falou, Silvio, agora em 2034, falou assim, daqui 10 anos você tem que tomar essa daqui, fora a campanha de... Falei assim, bacana, 2034 eu estou aqui. Sim, claro. Então, você vai nas UBS, elas estão bem estruturadas, eu conheço a UBS do bairro que eu moro, né? Mas tive um acidente doméstico lá com o meu menino, tivemos que ir no pronto-socorro um dia para levar uns pontos no queixo, né? E essa questão de respiração, de problemas respiratórios, etc. Poxa, aquele pronto-socorro ali, ele é muito desumano, muito limitado. Então, acho que o pronto-socorro precisaria ser repensado, né? Assim, nós vamos vai desocupar um prédio fantástico aí, que é aquele prédio onde está o Cisnorf ali hoje, que é onde era a clínica São Luís. Ali daria um pronto-socorro, assim, que vale a pena o investimento, quando o Cisnorf estiver lá foi lá para a rodovia e tal. Então, o eleitor, ele tem uma oportunidade agora. E é tão sério isso, o eleitor não sabe, mas o quanto ele está decidindo o futuro dos filhos, dos netos, o futuro de um município. Sim. Né? Eu vi um poeta dizer uma vez que o tamanho de uma cidade não se mede pelo número da população, mas pela mentalidade do seu povo, da sua gente. Né? Acho que é um momento muito delicado essa escolha. E aí o senhor acha que, de repente, para um próximo cenário, o senhor vê com otimismo o surgimento de novas lideranças? A leitura que o senhor vai fazendo, já que você falou, daqui 10 anos o senhor volta a tomar vacina lá aos 77 anos, né? Até lá, certamente, a gente quer acreditar que a cidade tenha se desenvolvido, não só no crescimento estrutural, mas no sentido também de cuidado humanizado, né? De reduzir as nossas mazelas, as nossas diferenças sociais que ainda são discrepantes no município. Mas pensa na ideia, só acho que a cidade está trabalhando no sentido de fomentar o surgimento de novas lideranças. Eu vejo hoje assim, para vereador. Eu vejo pelos candidatos a vereador que estão aí, tem muitos deles que estão ligados à parte cultural, ligados à parte da universidade, educação e etc. Tem muitos que estão aí, vereadores em reeleição, que a gente tem consciência assim, que destinaram verbas para funcionamento lá da Feira do Rolo, que é um sucesso. É um sucesso, nosso Silvio Rosa, que está lá ajudando. Que destinou recursos lá para eventos lá no Parque Cultural, que o jacarezense precisa conhecer mais o nosso Parque Cultural, que tem árvore, tem grama, tem tudo, e tá ali, que é uma conquista da nossa universidade. Então eu vejo, pelo quadro de vereadores que estão participando, que está dentro dessa cena, eu acho que existe uma perspectiva de renovação, viu? Acho que existe uma boa perspectiva de renovação, e a internet é um universo à parte, né? É um campo... Assim, saber escolher a parte boa da internet, que tem tantos exemplos aí. Eu sou otimista. Passa então pela Marcelo, né? Porque parece que, bom, a gente pode até... Não tem como a gente mensurar, porque às vezes as pesquisas falham bastante também, né? Mas quando é pesquisa encomendada, se parte de uma instituição mais isenta, neutra, nós não tivemos, pelo menos no meu conhecimento, nenhuma entidade em Jacarezinho que encabeçou um processo de pesquisa com alguma isenção. Não seja, se eu coordeno uma campanha eleitoral, claro que eu vou contratar uma empresa para pesquisar, até para coordenar uma campanha, a gente tem os estratégicos, a gente conduzindo, né?
Mas é muito delicado, porque a gente já foi pego de surpresa aí nas últimas eleições, nível estadual e federal, poucas pesquisas acertaram, né? Sim. Então, não sei qual o nível de surpresa que a gente pode ter aí no próximo dia 6, mas então essa renovação passa pela Câmara, preferivelmente eu vejo que quem está de se colocando lideranças na cena política são os candidatos a vereadores. Né? Eles estão aí com... Você pega quem está concorrendo a vice, são as próximas lideranças. O pessoal não levou muito, o município não leva muito a sério essa questão dos ideológicos. Por exemplo, nós temos um grupo, uma coligação com 6 partidos ali, 6, 7 partidos, sim, e são partidos discrepantes, assim, né? São de linhas ideológicas, sim, aquela salada, né? Sim. E acho que não faltou, de repente, um terceiro movimento, mesmo para promover o diálogo, o debate, de repente falhou. Não estou falando dos dois, eles fizeram a parte deles, os dois grupos lançaram os seus candidatos. Mas faltou alguém encabeçar, de repente, uma terceira via que pudesse abrir esse elo de debate, de diálogo, do contraponto. Olha, vocês têm um ex-prefeito de 2 mandatos, um outro também prefeito de mais um mandato. De repente, ter surgido uma cabeça que pudesse dizer assim, estamos aqui isentos desses laços, né? Já amarrados com história, com prefeitura, um grupo mais imparcial, independente, digamos assim. Faltou? Eu vejo assim, sempre se diz assim, para se eleger é necessário ter muito dinheiro. Isso é uma história para deixar muita gente de fora. Eu sempre acreditei, cara, o dinheiro é de prestígio, popularidade e grana, né? Numa cidade de 40 mil habitantes, você consegue fazer até um porta-em-porta se você tiver um grupo bom. Então, eu acho que o dinheiro não é determinante nessa a questão de capital. E principalmente para ser uma terceira força, né? Realmente, nessa eleição, eu imaginava que ia ter um terceiro. Faz muito tempo que nós não concorremos numa eleição municipal com dois candidatos. Sempre teve. E 2 candidatos com perfil até... A última eleição foi o quê? 3, 4 candidatos? Tivemos uns 4 na última. Precisa trazer amplia o debate, amplia as ideias, né? A conversa se torna para a democracia saudável. Não, eu acho que é saudável. E a população precisa participar mais disso. Como eu disse no início da nossa conversa aqui, a Rádio Cidade está prestando um serviço inestimável. Assim, a cidade... Queremos resgatar isso, usar o rádio como essa fonte de acesso à população. Conversar mais, precisamos chegar, porque o que nós estamos fazendo aqui, ao vivo, depois isso daí vai estar nas redes sociais para muita gente que vai chegar e etc. Eu fico muito, muito feliz de estar conversando aqui com você, Marcelo. Fiquei muito feliz e, olha, o tempo correu, é o primeiro tempo, eu quero já aqui estender um convite para uma volta. Nós temos muita coisa que não consigo falar sobre da vara da família, acho que a gente tem um tema delicado que a gente pode conversar em um outro momento. Sim. Sobre a questão familiar, o cenário do momento aí, como advogado da família também, o tema do microempreendedorismo, que foi sua dissertação, né, a função social, né, acho que é um outro braço, agronegócio, mas lá na outra ponta tem o microempreendedor que acho que ajuda a carregar essa economia nas costas, né, do país. Acho que a gente tem muitos assuntos, a sua relação cultural com a cidade, as suas histórias, acho que tem muito a acrescentar e dizer que a gente está aqui de portas abertas para outros momentos, para outros novos espaços, para a gente poder conversar. O tempo correu aí, né? Voou. Foi gostoso. Mas agradecer a sua participação, a sua presença. Doutor, quem quiser usufruir dos seus serviços, entrar em contato, seu telefone para contato, suas páginas sociais, os ouvintes que queiram conhecer um pouquinho mais do Silvio Ferreira. Marcelo, eu reafirmo o agradecimento pela oportunidade de estar conversando aqui. Eu participei de alguns bate-papos, etc., quando eu estava representando uma instituição. Eu saía para falar da Unopar nas rádios da região, etc. E depois disso, depois da pandemia e tal, é a primeira vez que estou conversando com um público maior, né? Eu agradeço muito... Seja a primeira de muitas outras. Eu agradeço muito essa oportunidade, né? E eu, como pessoa do seu tempo, né? Assim, sou da época estava falando do Rádio FM, da TV Preto e Branco, mas sou das redes sociais. As redes sociais. E não é de hoje. Há 13 anos,
minhas crianças falam assim, pai, Facebook, ali onde eu tenho os meus ex-alunos, onde eu tenho todo o pessoal que me acompanhou toda essa parte acadêmica que eu trabalhei. Então, estou no Facebook, lá, Silvio Ferreira, estamos ali. Estou também no Instagram, que não é a ferramenta que eu mais trabalho e tal, né? Lá tem... Esse dia eu falei assim, rapaz, tem uns 3 perfis, mas agora não sei como que eu vou tirar um ou outro e tal. Então a gente está ali compartilhando ideias, tudo isso que a gente fala, falei para você do professor da UEL, que pesquisa Norte Pioneira, que tem matéria, etc. Sempre tem oportunidade, você joga lá numa rede social, já que tem muito pouca visualização. Quando eu tiro foto dos meus gatinhos, dos meus cachorrinhos, tem muita visualização. Quando você coloca um assunto sério, isso visualização. É um dilema nessas redes sociais. Então, ali nas redes sociais. Algoritmos. Tendenciosos. E nós temos esse compromisso ético aí com a parte da advocacia, da forma de divulgação, tal, do trabalho, mas eu exerço minha atividade, como eu digo, assim, muito tranquila hoje. Assim, então, eu não fico... Assim, eu tenho muitos ex-alunos, alguns até me culpam, tem 100 advogados aí na região, aí que tudo passou pela sua mão. Mas é uma menina muito boa, muito dedicada. Quando eu vou numa confraternização da OAB, o pessoal chega ali com carinho do professor, todos os advogados trabalhando, felizes com aquilo que estão fazendo, participando do cenário político em Andirá, em Bandeirantes, que toda essa região aí que é abrangida ali pelos cursos ali de Bandeirantes, né? Então é muito, muito legal tudo isso daí que acontece. E nas redes sociais que a coisa aparece. Telefone para contato, seu escritório, quem queira. Sim. Vamos. Assim, celular e WhatsApp, né? Isso. 999 35 9489. 999-35-9489. Principalmente área da família, área familiar. Eu tenho prestado um serviço, Marcelo, assim, como nós temos essa facilidade das redes sociais, do WhatsApp, principalmente, né? E o meu WhatsApp, ele é bem divulgado, as pessoas vão repassando e etc. Eu mantenho uma espécie de serviço de consultoria ou de informações pelo WhatsApp. Assim, não me custa nada. Eu vou indicar uma solução, porque às vezes está um negócio que está tão complicado para a pessoa pensar sobre aquilo, eu não estou ali captando o cliente por meio daquilo ali. Mas você tem uma função social do direito. Uma função social que está lá no Estatuto da Ordem, está dentro do nosso regramento. Então, eu recebo muito, não só de Jacarezinho, da região toda, por esses contatos que eu tenho como professor e etc. Estou sempre respondendo, independente do horário. Falando assim, olha, faça isso, vá por aqui, procure. E eu sou extremamente da conciliação. Não gosto muito de trabalhar com litígios, mas não tem como você trabalhar só conciliando, né? Mas faz um esforço no sentido de eu faço um esforço na conciliação, principalmente quando se trata de direito de família, o processo judicial, o juiz decidir é muito desgastoso. Então, como eu disse, assim, chega numa fase da vida que você precisa também devolver um pouco do tanto que você recebeu da cidade que você vive, seus filhos nasceram, cresceram, tal, né? Assim, alguns permanecem aqui. Então, uma forma de retribuir é você prestar um serviço dessa forma, não só profissional, né? Não só remunerado, assim, na informação. E eu sei que o senhor tem muito que contribuir ainda, né? Para muita gente. Toda a sua bagagem, a sua experiência. E sem pretensão nenhuma. Eu falei assim, o que o Silvio está querendo? Não quero nada, cara. Eu só quero continuar assim, ter essa relação de amizade que nós desenvolvemos nesse breve período, né? E com as pessoas que sempre tiveram carinho. Eu falei assim, eu posso andar aqui em Jacarezinho, cumprimentar as pessoas, principalmente numa geração um pouquinho anterior, porque os jovens não conhecem tanto, né? Mas de conhecer, eu valorizo muito essa relação pessoal de carinho, de afeição aí. E sou grato por tudo. Bastante acolhedor. Doutor, muito obrigado.
Esse foi o nosso bate-papo com o Dr. Silvio José Ferreira, advogado.